Já teve a sensação de que um rosto era familiar, mas não conseguia se lembrar de onde? Talvez em um café movimentado, ou cruzando com alguém na rua, ou ouviu uma música que instantaneamente trouxe uma memória vívida, uma melodia que te transporta de volta a um momento específico, um lugar, ou até mesmo uma pessoa. Algumas memórias são apenas um sussurro fraco, fragmentos tênues que mal conseguimos agarrar, enquanto outras são reprises sensoriais completas, ricas em detalhes, cores e emoções. Essa diferença está no cerne do reconhecimento de memória, um processo complexo e fascinante. Como nosso cérebro decide se já encontramos algo antes, e com que precisão ele faz isso? Às vezes, é uma intuição de familiaridade, uma sensação quase instintiva de que conhecemos algo ou alguém. Outras vezes, é uma viagem mental detalhada no tempo, uma reconstrução consciente de eventos passados. Isso não é apenas acadêmico, afeta tudo, desde o aprendizado, a forma como assimilamos novas informações e as conectamos ao que já sabemos, até o testemunho ocular, onde a precisão da memória pode ter consequências significativas. Hoje, vamos explorar por que algumas memórias são cristalinas, nítidas e fáceis de recordar, e outras são nubladas, envoltas em névoa, difíceis de acessar e propensas a distorções. Observando como nossos cérebros processam o reconhecimento, desvendando os mecanismos por trás da familiaridade e da recordação. Vamos mergulhar na arquitetura da memória, explorando as diferentes regiões do cérebro envolvidas no armazenamento e recuperação de informações, e ver como os cientistas desvendaram esses mistérios, revelando os segredos da nossa capacidade de lembrar e reconhecer. Uma ideia inicial, um ponto de partida para entendermos como reconhecemos as memórias, é a teoria da detecção de sinal. Essa teoria nos oferece uma estrutura interessante para começar a pensar sobre o reconhecimento. Ela imagina que cada memória tem uma força em seu cérebro, uma espécie de sinal que indica o quão presente essa memória está em sua mente. Quando você vê algo, seu cérebro verifica se a força dessa memória ultrapassa um limiar, um ponto de corte pré-definido. Se a força da memória for alta o suficiente, ultrapassando esse limiar, você a reconhece. É como se um alarme disparasse em seu cérebro, indicando que você já viu ou experimentou aquilo antes. Pense no jogo do homem forte do parque de diversões. Coisas novas mal movem o disco, indicando uma força de memória baixa, enquanto coisas familiares o fazem disparar, mostrando uma forte conexão em sua mente. Às vezes, um rosto novo parece familiar por acidente. Um falso alarme, um engano da mente. Ou você não reconhece alguém que conhece, se o sinal for fraco, se a memória dessa pessoa não estiver forte o suficiente em seu cérebro naquele momento. Este modelo explica por que a memória não é perfeita, porque nem sempre reconhecemos as coisas corretamente. Ela mostra que a memória é mais uma questão de probabilidade e julgamento do que um simples sim ou não. É um ótimo ponto de partida, uma base sólida para começarmos a entender o reconhecimento de memórias. Mas à medida que os cientistas se aprofundaram, analisando dados e conduzindo experimentos, descobriram que não conseguia explicar tudo sobre a complexidade da memória. A memória real é muito mais complexa e multifacetada do que um único medidor de força, envolvendo diversas áreas do cérebro e processos cognitivos. A teoria da detecção de sinal foi um avanço, mas não conseguia explicar todas as nossas experiências de memória. Os cientistas notaram que os dados do mundo real não se encaixavam no modelo. As curvas de memória eram assimétricas, sugerindo algo mais. O medidor de força único perdia a diferença entre uma vaga sensação de conhecimento e uma recordação detalhada. As pessoas descreviam sentir-se familiarizadas com algo, mas não se lembravam dos detalhes. Claramente, a memória precisava de mais de um processo para explicar sua riqueza. Isso levou a uma nova teoria, uma que poderia capturar tanto o nebuloso quanto o vívido. Entra em cena a teoria do processo dual.
uma estrutura influente na psicologia cognitiva, que busca explicar como tomamos decisões e processamos informações. Essa teoria fundamental afirma que o reconhecimento de memória utiliza não um único sistema unificado, mas sim dois sistemas separados, dois caminhos distintos que operam em paralelo para nos ajudar a recordar e reconhecer informações. Esses dois sistemas são conhecidos como familiaridade e recordação. Eles representam diferentes formas de acessar e utilizar nossas memórias. A familiaridade é rápida e automática, um processo intuitivo que acontece quase instantaneamente. É uma intuição de que você já viu algo antes, uma sensação de reconhecimento sem necessariamente lembrar dos detalhes. A recordação, por outro lado, é mais lenta e consciente, exigindo um esforço mental maior. Ela permite que você recupere detalhes específicos sobre um evento, reconstruindo o contexto e as informações associadas à memória. Esses dois caminhos explicam por que você pode reconhecer um rosto, sentindo que o conhece, mas não se lembrar de onde o encontrou, a situação ou o nome da pessoa. Ou recordar um fato específico, como uma data histórica, mas não quando o aprendeu, em qual livro ou aula. A teoria combina a antiga ideia baseada na força da memória com um novo processo rico em detalhes, oferecendo uma visão mais completa e matizada de como a memória funciona. Juntos, familiaridade e recordação criam a tapeçaria da nossa memória, um intrincado sistema de conexões e associações. Este modelo se encaixa muito melhor em nossas experiências cotidianas e nos dados experimentais que coletamos para entender a memória. Vamos olhar mais de perto cada caminho, explorando os mecanismos e características que os tornam únicos. A familiaridade é o atalho do cérebro, uma sensação rápida de que algo não é novo, sem nenhum detalhe. É como um zumbido mental. Você sabe que já viu um rosto ou leu uma palavra antes, mas não consegue dizer quando ou onde. Esse processo é rápido e eficiente, nos ajudando a navegar na vida diária no piloto automático, mas também está sujeito a erros, como pensar que um nome é famoso só porque você já o viu antes. A neurociência mostra que a familiaridade depende do córtex peririnal, separado das áreas cerebrais usadas para recordação detalhada. É uma sensação difusa, não uma história. A seguir, vamos ver como a recordação funciona. A recordação é a reprodução em alta definição da memória. Você se lembra não apenas do fato, mas do contexto, das emoções e dos detalhes. É o que permite que você reviva sua viagem a Paris, não apenas reconheça a Torre Eiffel. Esse processo é chamado de consciência autonoética, a capacidade de viajar mentalmente no tempo e reviver seu próprio passado. É exclusivamente humano e depende do hipocampo. Pessoas com danos nessa área podem sentir familiaridade, mas perdem a capacidade de recordar eventos específicos. A teoria do processo dual explica por que podemos ter memórias vagas e vívidas. Juntos, esses sistemas tornam nossa memória poderosa e cheia de nuances. Passamos de um modelo simples para um sistema de dois caminhos, mas a ciência da memória ainda está evoluindo. Familiaridade e recordação são realmente separadas ou são pontos em um espectro? Alguns cientistas acham que podem se sobrepor. Como a emoção e a atenção moldam o que lembramos? Por que alguns momentos se tornam memórias flashbulb? À medida que envelhecemos, a recordação geralmente diminui, enquanto a familiaridade permanece forte. Por quê? Compreender esses processos não é apenas acadêmico. Molda nosso senso de identidade e nossas histórias de vida. A diferença entre uma sensação fantasmagórica e uma memória vívida é o cerne do que nos torna humanos. A ciência da memória ainda está se desdobrando, e cada resposta traz novas perguntas.